Ora bem, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje temos um convidado que não é do signo Balança. Eu hoje quis quebrar assim um bocadinho a rotina da época em que nós estamos e decidi convidar uma pessoa que eu já conheço há alguns anos. Eu até posso dizer que já conheço esta pessoa quase há uma década, ok? Andamos sempre encontrados, desencontrados, mas sempre por questões excelentes. O Pedro, que é o seu nome, Pedro Barroso, provavelmente vocês conhecem, é uma pessoa que é muito mais para além do ator que é, ou não fosse ele do signo Peixe. Portanto, como vocês já sabem, o signo Peixe é sempre assim, a soma de todas as casas que existem até chegarmos à 12ª e conseguem encaixar em todos os planos que eles entendem que se podem encaixar. Portanto, damos as excelentes e boas-vindas ao Pedro. Pedro, bem-vindo. O Pedro estava a pensar o que rota é que remoinha que ela vai dar a esta apresentação. Não, é ótimo porque quando tu disseste já nos conhecemos há imenso tempo e eu de repente parei e pensei, ela sabe há quanto tempo, de certeza absoluta, porque tu sabes, tens muito boa. Eu sei. Há uma década, quase há uma década, eu acho que foi muito ali, foi muito resvés, está certíssimo. Está ali. Olha, muito... Sim, está a resvés, acho que sim. Ah. 2012, será? 2012, Quando é que foi o teu projeto? Não sei. Quando é que foi que fotografámos a primeira vez? Nós fotografámos entre 2012 e 2013, mas andámos sempre encontrados e desencontrados. Foi à terceira. Não, é verdade. Mais difícil, acho que é uma palavra que me persegue, é o mais difícil. Mas sim, mas já estamos em conversações há um ano ou dois, portanto sim, quase uma década. Pronto, muito obrigado por este convite, por esta viagem que eu aceito sempre, por mais uma viagem que eu aceito ter contigo. Tranquilamente contigo eu não penso muito, era o que eu estava a dizer há pouco, antes de entrarmos aqui no modo de apresentação, para seguirmos já. Nunca penso muito o que é que pode vir, porque confio em ti e acaba por ser sempre uma aventura agradável. Portanto, vamos a isto. Estou na tua estou na tua mão. Ok, então é assim, o Pedro, como eu tinha dito, é do signo Peixe e eu faço sempre as duas primeiras questões às pessoas, são sempre as duas primeiras questões, são sempre as mesmas. Como é que tu descreverias o teu signo? Se tivesses de escrever por palavras, podes tentar dizer umas duas ou três palavras ou descrever da forma como tu o entendes. O tempo, não é? O tempo e a passagem pela vida vai dando, se Deus quiser, um autoconhecimento, se parares muitas vezes para te analisares, foi-me dando aqui um autoconhecimento, graças a Deus, sobre mim próprio. Isto é uma grande confusão, ser peixe é uma grande confusão e é claramente aquilo que eu também tenho ouvido ao longo do tempo, eu sou altamente sensível, emotivo, permeabilizo tudo aquilo que sejam emoções e depois sou... bastante irrequieto na minha vida, com sede de, não é esta expressão que hoje em dia se utiliza, eu quero sempre mais, estou sempre à procura de mais, mas não, eu sou claramente muito irrequieto, que muitas vezes pode gerar muita ansiedade, portanto, peixes, ou seja, isto aliado com as emoções, numa altura que estejas mais hipersensível, com ansiedade, isto pode ser aqui uma tormenta gigante. No entanto, acho que é muito gracioso, estar bastante conectado com tudo aquilo que sejam as energias e as emoções. Acho que há pessoas ou há signos que possam estar designadamente mais bloqueados e pronto, acho que uma das coisas bonitas que eu possa realmente tirar deste signo foi o facto de me ter encontrado nesta profissão ou nesta área, não só como ator, mas conseguir ter uma facilidade, se calhar um tato maior para me deixar permeabilizar com emoções, mas há que ter muito cuidado, há dias que há que ter muito cuidado. Muito cuidado, sim. Gera aqui uma grande confusão. Sim, eu percebo totalmente o que estás a dizer. E acho que é dos maiores desafios é mesmo essa sensibilidade de ser-se uma esponja para as emoções das outras pessoas e dos espaços por onde tu passas. Pode ser uma coisa muito inspiradora, mas há que ter conhecimento, não é, de quem tu és, de quem são as outras pessoas e haver ali um corte quando é necessário. A segunda pergunta que eu também faço a todos os convidados é...
se tu tivesses, qual é que foi assim, o teu primeiro contato com o mundo da espiritualidade, se é que tu te lembras desde pequenino, se foi mais durante a adolescência, se foi assim mais recentemente, ou é uma coisa que te acompanha desde sempre? Acho que se tem vindo a aprofundar ou eu a tomar maior consciência durante os últimos tempos, acho, e eu costumo dizer que a culpa é sempre da minha mãe. A culpa da minha mãe neste lado mais sensível, emotivo, mas acho que eu acho que nós também já tivemos estas conversas lá atrás. A minha mãe vive num mundo completamente diferente, parece que é muito plana entre a sua criatividade, mas por vezes até que ponto é que isso realmente já pode vir aqui nos genes, não é? Pode ter influenciado aqui um bocadinho o ADN. Há aqui questões que eu parando para pensar, e muitas vezes estando mais atento, vou conseguindo ter percepção de algumas coisas quase a priori, mas tem-se vindo a aprofundar com o tempo. Acho que as minhas paragens foram muito importantes, as minhas paragens em relação a trabalho, a questões profissionais, quando eu acho que a primeira vez foi quando eu fui a Santiago de Compostela a pé, foi quando eu me deixei conectar mais com outra energia, com outra essência, e foram, as pessoas perguntavam, mas és religioso? Vocês conectavam muito, ligavam muito a questão de Santiago de Compostela com a religião, e claramente para mim foi mais uma tirada, uma jornada espiritual do que outra coisa. Quando fui ao Japão foi muito interessante, eu próprio me questionei, mas Japão, e a rota que eu estava a fazer é considerado Santiago de Compostela do Japão, e é uma rota clara, são 88 templos, 1400 quilómetros a pé, eu andei 2 meses a pé sozinho, mas eram templos budistas, e eu dava por mim nos templos budistas, claro que não percebia nada do que ali estava, mas dava por mim e eu um dia não, voltei a rezar, voltei a conectar-me com outras coisas, e tenho episódios muito muito especiais, com outro tipo de energias, é muito interessante, e cada vez mais vou acreditando, mesmo nesta vida que muitas vezes é de suga ou que é acelerada, por vezes já vou tendo mais consciência de deixa-me parar um bocadinho, deixa-me percepcionar bem o que é que está ao meu redor, o que é que isto me pode querer dizer, o que é que me estão a querer dizer, o que é que este momento me quer dizer agora. Ok, eu estou a adorar estar a ouvir-te, porque efetivamente a tua carta bate tão bem, tão certinha. Às vezes existem situações em que tu observas a carta e vês a pessoa ainda não está a perceber a energia que tem, ou não está a perceber com que ferramentas é que está a jogar, e a tua carta tem aqui, é basicamente aqui é um reflexo daquilo que tu estás a dizer. Essa inquietude e tudo isso que tu tens, já vamos falar dela, mas aqui eu gostava de primeiro fazer aqui a primeira pergunta. Tu tens um Sol em Peixes, tens Mercúrio em Peixes, que tem a ver com a comunicação. O que é interessante é que tu tens os 3 posicionamentos em Peixes, eu também os tenho, mas eu tenho na casa 10 e tu tens na casa 9, ou seja, a casa 9 tem a ver com tudo o que tem a ver com espiritualidade, tudo o que tem a ver com expansão. É quase como se tu tivesses também aqui uns pozinhos de perlim-pim-pim da essência de Sagitário, que tem a ver com a procura. Portanto, normalmente quem tem posicionamentos destes, a educação formal não lhes diz absolutamente nada, ou seja, ir à escola é praticamente igual a zero, a não ser que consigam extrair algum tipo de conhecimento vindo de outros parâmetros e normalmente das pessoas. Portanto, a educação formal não fez muito, mas o viajar e o andar a conhecer pessoas muito diferentes no teu percurso deve ter feito, efetivamente, foi isso que provavelmente te deu alento. Tu consideras que aquilo que tu sabes em termos de conhecimento, em termos teóricos e práticos na tua vida, veio essencialmente destas viagens, destas descobertas, de seres tu a meter a mochila às costas, de seres tu a procurar e teres esta proatividade, e sendo que estamos a falar de Sagitário, tem tudo muito a ver com procurar novas perspectivas através de outras pessoas e de outros sítios? Eu sei, isto não é... Margarida, Margarida, por favor, não. Ou seja, já a perguntar aqui a peixe, basicamente. Já me estou a gostar, pronto, para viajar. Gosto, bem, gostamos os dois, pronto, está-se bem. Pronto. Fazendo aqui uma analogia
Eu cresci, ou seja, eu cresci com os meus avós, mais tarde vou morar ali um ano com a minha mãe, portanto, quando cresci com os meus avós, tive num colégio até aos 4 anos, até o quarto ano andava com uma batinha a dizer Estrenado, Almeida Garré, Pedro Barroso, batinha vermelha, aí não tinha muitas hipóteses. Quinto ano morei com a minha mãe, depois houve ali 3 anos que eu fui morar para baixo, para o Algarve, mas eu acho que se começa claramente aqui a definir, também pelo facto da vida me ter obrigado a transitar de lugar para lugar, a criar novas relações, a aprender a prescindir delas, ao mesmo tempo muitas vezes a ficar confuso, mas foi tentar beber o mais depressa possível, quando eu percebi que também não, ali até certa idade, até o momento em que eu pudesse escolher, não é, assentar, que teria que beber rápido, tentar sarar as feridas rápidas com esta alta sensibilidade, as feridas das saudades ou de corromper os laços, não por opção tua, e eu lembro que, ou seja, o meu 12º ano foi feito depois, não foi, eu dei-lhe um ano de interregno, porque foi quando quis experienciar outras coisas, e então depressa fui arranjar o meu primeiro trabalho no Algarve, porque quis ganhar dinheiro e fui aprender a falar inglês, foi aí que eu aprendi a falar inglês, eu não gostava das aulas de inglês, e isto é um ponto para conseguir, eu não gostava da professora, da doutrina, e eu lembro perfeitamente, há uns dias falei disto com a minha mãe, porque eu lembro-me que eu não chumbei, estava-lhe a contar que eu não chumbei inglês por faltas, não, porque assumi com a professora, e foi a minha professora durante 2 anos, o que acabou por ser um sacrilégio, mas pronto, acabou de uma forma porreira, porque eu lembro-me que cheguei às aulas, então no 2º ano, e disse, epá, outra vez, não vai dar. Então olha, eu não vou incomodar, eu vou estudar artes, eu não vou incomodar, mas vamos fazer aqui um negócio, eu vou para a última carteira, eu não incomodo, eu só venho aqui para não ter faltas, e faço outro tipo de trabalhos, e lá à frente eu desenrasco-me com o inglês, portanto o inglês foi nulo até ao exame, por assim dizer, e aplicado, ou seja, eu sabia falar o inglês arcaico, inglês Zezé, e fui com o inglês Zezé para o Algarve, e foi lá que eu, pronto, aprimorei em primeira mão, em viva voz, o inglês. Depois safei-me no exame, safei-me no exame escrito, o exame oral, a prova oral correu muito bem, pronto, foi assim que eu consegui finalizar ali o meu 12º em inglês, mas é um exemplo perfeito de que a escola em si, e eu fui estudar artes, no meu primeiro ano eu fui para ciências, e percebi claramente que tinha dado um tiro no pé. Pronto, o ano a seguir já fui para a arte, onde me senti mais criativo a explorar outras coisas. Houve um professor, eu acho que a escola tem um trabalho de alimentar as pessoas que passam por ti, e tu falaste das pessoas que passam por nós, o quanto tu podes beber delas. Houve um professor que influenciou aqui muito o meu percurso de uma forma muito mais leve e tranquila, naquilo que é responsabilidade, não é? Barra liberdade. E nós tínhamos uma liberdade imensa, e eu adorava a história da arte à conta desse professor. Assim como, pronto, as aulas de desenho, mas foi esse professor que influenciou muito esta liberdade, de facto, tu gerires o teu tempo, de perceberes quando é que a tua criatividade está, mas tu teres que ter as tuas regras, obedeces aos teus inputs e ires, pronto, depois conseguires mesclar as coisas. Foi um professor muito interessante ali na altura do 11º ano, e pronto, eu depois desisti do 12º ano, e desisti da escola porque também comecei, a vida empurrou-me aqui para a representação de uma forma mágica, e eu percebi que tinha aqui coisas que poderia trabalhar, portanto inicialmente foi assim, e fui sempre de curso em curso, ao mesmo tempo que estava a trabalhar, portanto eu lembro que os primeiros 2, 3 anos, eu sempre à procura de formação, mesmo na altura que podia estar a trabalhar, mas claramente aquilo que sempre me ligou mais foram, descobri um método que gostava muito, mas foram as pessoas, e nos últimos anos houve ali um hiato de 5 anos em que eu acho que havia uma urgência em mim, pelo facto de ter noção que não tinha o background de teatro, de escola de representação, aqueles 3 anos da escola de Cascais ou ao conservatório, e houve ali uma urgência em mim realmente em conseguir se ingrar, em conseguir perceber qual era o meu caminho na representação, qual era o ADN da representação que eu gostava, e existia uma certa ansiedade em dizer não, porque podia perder aquele projeto que me poderia não dar aquilo que eu queria lá para a frente. E houve uma altura que eu percebi que precisava de começar a privilegiar o meu tempo. E foi nesse privilegiar o meu tempo que eu comecei, não é o viajar, eu viajei muito sozinho, e a cada viagem que faço sozinho não é o sítio que tu vais conhecer, acima de tudo eu conheci muito. Mesmo.
Sim. a mim próprio. A viagem para a Tailândia, a primeira viagem para a Tailândia influenciou bastante a forma como eu conectava Cabo Verde, a Ilha do Maio, em Cabo Verde, foi Estás uma a ver? viagem mágica. É uma data de sítios, de qualquer das formas é uma data de sítios, já viste? A tua necessidade de ires para voltares é interessante, É. não é? É um bocadinho assim. E o que olhas ou o que é que de forma é que cada viagem impacta em ti. Eu lembro que Cabo Verde foi claramente um sítio, Ilha de Maio, porque é mais recôndita, eu lembro, foi numa altura em que eu estava um pouco confuso, até muitas vezes aqui por uma questão do mercado, ou de imprensa, ou o que é que tu realmente, ou até mesmo em termos de amizades, aquilo que, porque é que as pessoas se chegavam perto. E lembro perfeitamente em Cabo Verde que eu disse, deixa-me perceber aqui, que ninguém, erro meu, à terceira semana, depois lá percebi que havia uma novela que estava a passar, e que havia alguns, a Ilha de Maia é mais recôndita realmente, mas lá me foram reconhecendo, mas as primeiras semanas o meu desafio era o que é que eu consigo criar aqui com a minha, quem é que eu sou, não sendo o Pedro Barroso, sendo só o Pedro. Sim, só o Pedro, O que é que o Pedro queria? Uma forma de eu perceber, ok, ele me está a ligar. Olha, desligou aqui. Boa. Voltámos. Voltámos, estás ótimo. E foram viagens muito desafiantes nesse sentido. E Uhum. depois foram aqui algumas delas de impulso, tinha aqui uma aberta de Santiago de Compostela, bora. Bora. Portanto, tive aqui vários episódios muito interessantes em termos da possibilidade de me conhecer, não só o estar comigo, mas perceber também como é que eu serenava algumas coisas, como é que eu me geria, até mesmo nestas tiradas, aqui de Santiago de Compostela, Japão, é muito mais do que aquilo que as pessoas possam pensar, é muito mais do que de simplesmente andar, é tu lidares com o teu esforço físico, com os momentos em que vais trabalhar psicologicamente, a forma como tu trabalhas os teus inputs, e foi numa altura muito interessante, pronto, isto também já falei sobre isto, foi uma altura que eu tinha saído de tratamento, pronto, devido à adição e aos consumos, e foi uma altura muito importante para eu, com tudo aquilo que eu tinha aprendido naquele cantinho mágico, eu perceber como é que eu me trabalhava, ou seja, num outro limbo, num outro limite, mas quais eram os meus primeiros inputs, é quase um bocado como PNL, não era? Estava a fazer um curso intensivo de PNL comigo próprio, pá, e foram dias muito desafiantes, alguns em limite emocional, limite físico, e é interessante perceber como é que tu vais regenerar isto, e no final do dia, o que é essas situações podem representar no teu dia-a-dia quando estás aqui na selva. Aqui não estou na selva, estou na aldeia. Até pode estar, quer dizer, estás... Mas ao início isto era aqui na selva. Pronto, mas isto também utiliza muito até mesmo aquilo que eu estou a passar aqui, portanto esta minha estada aqui de repente, Tu estás sempre sabes, em movimento, isso é que é a coisa interessante, mesmo sozinho ou acompanhado, existe sempre um movimento, que é interessante porque é uma coisa que está mesmo aqui impregnada no ir. Agora, tu estavas a falar da parte dos impulsos, e eu queria abordar assim um bocadinho isto, porque tu, embora tenhas aqui uma carta que tem muita terra, tens uma lua em touro, tens um nodo lunar norte, então já vamos abordar essas situações todas. Tu tens aqui duas coisas que eu acho que se calhar se notavam nos primeiros 30 anos da tua vida, e com a qual eu acho que fui deparando também, que é esta... por um lado, esta fome de desafio, haver aqui uma fome de desafio. Tu tens Vênus e Marte em 2 signos de fogo, ou seja, impetuosos, desafiadores, desafiantes também, e tu tens Vênus em Carneiro e tens Marte em Sagitário. Portanto, o gostar do desafio, o ser absolutamente treito a paixões repentinas e deslumbras-te com as coisas e ao mesmo tempo que deixas-te deslumbrar com elas. Tu sentes que isto já é uma situação que já está mais domada, não é domesticada, mas é mais educada do teu ponto de vista, em de não abraçar as coisas por impulso e não as abandonares por impulso também. É algo que tu tens trabalhado, ou sentes que tens trabalhado ao longo do tempo? engraçado, acho que pronto, tu utilizaste, porque eu estava a ouvir e estava a perceber assim como é que eu mente isto é educada, é claramente educada, exatamente, sim. Porque sinto que ainda há uns dias eu acho que me parei com isso assim, nunca vou deixar de ser assim, a minha natureza primária nunca vai deixar de ser esta, estes impulsos não vão deixar de existir, mas já Está paro tudo e lá, exato. calma, só um bocadinho.
Eles existem, eles vão existir sempre por aquilo que eu percebo. É a forma como tu hoje em dia, eu, se calhar já fui por... Ou isto, deixa-me só dar 2 passos, não preciso de ir já. Estão um bocadinho mais educadas. Sim, eu acho que a minha namorada qualquer dia me despede no sentido em que eu continuo, eu sou muito irrequieto. A Mariana é claramente, é outra energia, ela plana. Ela é, mas é a minha melhor amiga, a minha melhor companheira, tem uma paciência gigante, mas eu estou farto de lhe mentir quando lhe digo vamos para ali, vamos só descansar os dois, e de repente temos dois, eu já conheci não sei quem, que me leva não sei onde, que vamos filmar não sei o quê, que trabalho não sei para onde. Isso é complicado, senhor Barroso, isso é muito complicado. Ela qualquer dia despede mesmo, mete carta, desaparece. Vou ter com ela, apaga Instagram, Facebook, passado 50 anos. Ou na Guiné Equatorial, porque quis mesmo fugir de mim. Porque depois por impulso vou atrás dela. Exatamente, eu acho que se calhar isso era uma boa dinâmica. Cada vez que ela fosse para um sítio, tu vais e a coisa mantém sempre em movimento. Portanto, seria ótimo, isso não há nada contra isso. Mas então tu sentes que... Mas não, começa a ficar claramente mais consciente desta minha impulsividade, mas é um trabalho de educação. Acho que disseste a expressão certa, é um trabalho de educação que eu vou tendo, pá, e é diário. Eu dou-te... Isto é terrível, não é terrível a dizer isto, não tem não é nada. Não, contar este episódio não é nada, mas dou-te um exemplo de uma coisa que aconteceu há 3 semanas atrás, quando fomos a Lisboa, tínhamos acabado de chegar a Lisboa, íamos meter o carro na garagem. Isto é uma situação limite, é o que é. Íamos a meter o carro na garagem, portanto, estamos a virar para as garagens e há uma senhora que estava caída no chão. Eu pensei que a senhora tinha que ir, estou a sair do carro para ajudar a senhora e há alguém que me grita, apanha aquele, e eu olho, epá, e vejo um indivíduo a correr, e o meu primeiro impulso, aquilo também me mexeu aqui um bocadinho com a minha história, o facto a minha avó acaba de falecer há 5 anos, mas o decréscimo de vontade de viver e de receio vem muito de um trauma dela ter sido varrida por um vão de escada desde o primeiro andar até cá abaixo, e foi alguém, pronto, que lhe tinha feito exatamente o mesmo para roubar, para lhe tirar o ouro, pronto, as joias, à porta de casa, pronto, deu-me um clique muito grande, e eu não pensei 2 vezes, estava com a Mariana no carro, pá, fui de carro atrás do gajo, saio do carro, começo a correr, percebo que ele já não tem energia para correr o resto, dou volta para no meio de Lisboa, é de Lumiar, 4 piscas a abrir, sentido contrário, fui atrás do gajo e de repente, pronto, tenho ali ia dizer isto é terrível, mas tenho uma cena no carro, proteção pessoal, e saio do carro, peço à Marina para filmar, eu só grito, filma, e são estes impulsos, muitas vezes, pá, podia ter dado uma grande asneira, no final do dia, há uma altura em que eu consigo parar o indivíduo, encosto à parede, Mariana está a filmar, eu digo, estás aqui na minha câmara, e ele para, dá-lhe um baque gigante, dá-me o ouro para a mão, dá-me o cordão de ouro para a mão, e desata a chorar, a dizer, pá, o que é que eu estou a fazer? Estou a chorar, estava a fazer isto por causa da minha filha, eu agarrei, dei-lhe 10 euros, foi tudo, dei-lhe 10 euros para a mão, ainda não estava muito crente que ele baixasse ali a energia, mas ao momento que ele quebra, lhe dei ali 2 ou 3 toques só para perceber se realmente tinha espaço físico para se ele tinha quebrado mesmo. Mas pronto, fui metê-lo dentro do carro, depois de o meter dentro do carro ainda fui obrigar, entre aspas, a pedir desculpa à senhora, foi entregar o fio e disse-lhe mesmo, pá, para tu ficares bem contigo, com o teu karma, para tu ficares bem contigo próprio, mas disse-lhe, tu entras dentro do meu carro, está aqui mulher, alguma coisa eu estava, mas são estes impulsos, sei lá, se não podia ter dado dinheiro. Mas é esse impulso, é todos os níveis, Isso, isso é um dos aspectos mais, pelo menos ter Marte num signo de fogo, porque Marte tem a ver com a parte da sexualidade, tem a ver com a parte da energia física, é muito aquela coisa do confronto, é tu quereres ir, tu quereres fazer e não pensares muito naquilo que tu estás a fazer. De um lado dá para coisas muito complicadas e por outro dá a coragem, dá a capacidade de proatividade e tu não estás muito preocupado o que é que vai acontecer, mas olha, eu acho que fizeste a coisa certa, pelo menos. Acho que nem toda a gente teria dado esse trabalho. No final, eu acabei por ir à casa do rapaz. Ele me disse para uma filha, eu dei-lhe dinheiro para ele ir às compras, conheci o pai, conheci a mãe, entro dentro do carro, o que é que eu acabei de fazer? Foi gigante. Eu contei ao meu tio,
pá, e obviamente todos nós temos algum rancor desta situação, eu disse, pá, ainda bem que foste tu. Mas há ali um momento que eu desliguei e disse, não, é isto que eu tenho que fazer, mas é essa impulsividade, e quando eu entro no carro é que me consciencializei, vim para a Mariana e pedi desculpa, porque realmente dentro da loucura toda, e depois metê-lo dentro do carro, ainda assumi que lhe ia dar 10 euros, que ia levar a casa. Epá, e assim, para Pedro, para de ser assim, às vezes para. Pronto, isto foi uma situação limite, mas eu acho que é muito esclarecedor aqui deste lado mais impulsivo. E depois, epá, dentro aqui dos meus anos mais vividos, de uma outra forma, com uma outra intensidade, tive muitos impulsos incontroláveis em relação a imensas outras questões que eu agora olho para trás e acho que fizeram parte, uns foram bem vividos, outros deram-me aqui uma experiência gigante, um lastro gigante de experiências, não só a nível de emoções, mas que claramente fui bafejado de uma sorte gigante e que alguém lá em cima me protege de alguma forma para que nada de mal me tenha acontecido. Ou simplesmente as coisas já tinham que ser porque tu tinhas que aprender com elas, não é, Pedro? Ele tipo, ok, há coisas que eu sei, obviamente, que são mesmo, fazem mesmo parte de um limite, mas as coisas já tinham que acontecer dessa forma. Se calhar se não as tivesses feito, não entrarias num limite, não ias para trás e não tinhas, se calhar, esse distanciamento que agora te permite analisar, se calhar, as situações de modo a compreendas melhor no que é que te estás a meter desta vez. Vou partilhar aqui uma coisa que de repente surgiu. Há pouco tinha falado da viagem ao Japão. Há um sítio já a meio do caminho, portanto ali quase 40 dias de caminho, nunca mais me vou esquecer, chama-se Omegurian. É um casal jovem, recuperou uma propriedade, tal qual como o Talés, recuperaram uma propriedade que era um dos pais dela. Mas pá, um sítio mágico, foi o único sítio onde eu parei 3 dias, porque me senti muito bem lá e acabei por privar um pouco com o casal. Ele é belga e tinha ido para o Japão, foi aprender a arte da espada samurai, ainda fui para lá uma vez, fingi que sabia fazer alguma coisa com a espada e falar umas coisas, porque aquilo era um sabre de luz, aquilo era muito pesado, mas era um pôr do sol, num frio do caraças. Opa, ela é maravilhosa, tocava não é banjos, mas tocava tudo aquilo, parecia que eu estava noutra energia. E engraçado porque privei com eles durante 3 dias. Eu comecei a meio do caminho, tal e qual como eu fui carregado de muita coisa para o Japão, né? Opa, o terceiro, quarto dia, quinto, sexto, sétimo, a mala já se molda, que já é uma carapaça, mas tu começas a perceber que nem utilizas tudo, e comecei de uma forma muito astuciosa a mandar coisas para o hotel que eu tinha reservado no meu dia de chegada, portanto era o meu porta-abrigo, comecei a mandar coisas. Quando eu paro ali aqueles 3 dias, começo já a meio do caminho a mandar mais coisas, e entretanto eles ajudaram-me a ir aos correios, mas eles resgataram a morada quando eu estava a mandar as coisas. No dia em que eu chego, no último dia de caminho, que eles não sabiam quando é que eram, portanto eu estive com eles aqueles 3 dias, e eu recebo, ela tinha feito uma coisa, que é um ritual de chá chinês, japonês, que é das mais, utiliza-se esta expressão hoje em dia, que é o mindfulness, mas mindfulness. Ok, estás presente, é uma situação em que tu estás totalmente presente, totalmente alinhado, ok, sim. Então, existe tradução, sim. Tudo isto obedece o ritual, ou seja, a bowl, a taça, o segurares com a mão direita, servires com a mão esquerda, limpares da esquerda para a direita, e a bowl, a chávena de chá, neste caso, quando tu vais à casa de alguém, é um ritual de tu desligares de tudo, em que tu, a pessoa que te convida, as pessoas em casa têm várias, as taças de chá, neste caso, têm vários desenhos, e a intenção é tu teres aquele momento em que estás só conectado com aquilo, a servir o chá com a maior graciosidade, e depois falas sobre a tua interpretação de cada desenho, porque a tua interpretação é tua, a minha é a minha, e aquilo vai gerar um tema, vai gerar uma conversa que pode durar. Este ritual de chá é um momento de privilegiar uma conversa, uma troca, uma partilha. Eles, quando eu chego, eu tinha uma bola que está por cima da minha cama até hoje, que eles disseram assim, esta é a tua, porque quando a minha bola tem um touro, de uma criança a ser puxada pelo touro, depois ele a puxar o touro, até o momento em que ele monta o touro. E pronto, depois vem lá num papelinho, uma carta muito bonita, emocionante até mesmo. O teu propósito, um dos teus propósitos é realmente conseguires dominar o teu animal interior, até o momento que és tu que o guias. Portanto, era uma criança, dos seus 6, 7 anos, não é? Um menino frágil que está a dominar, que já está montado em cima de um touro, e foi muito bonito. Eu passei com eles 3 dias, não partilhei assim tanto, e bonita a leitura que eles tiveram. Pronto, isto para dizer que
claramente a minha criança interior precisa de dominar este animal bruto, impulsivo, muitas vezes que existe, que muitas vezes me leva para sítios bons, Ou o criativamente, touro a trabalhar. disciplinar a criança, podias ter essa leitura, o touro disciplinar a criança. Autor disciplinar. Já vamos falar daqui de uma coincidência muito espetacular, porque tu estás-me a falar disso e eu já estou aqui a fazer conexões, como eu faço sempre, eu faço conexões ad eterno, mas nós já vamos aí. O que é que tu sentes relativamente aqui a esta procura de conexões a todo o sítio a que tu vais? Porque tu tens um stellium, ou seja, stellium quando tu tens, para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, isto parece um programa de culinária, para as pessoas que estão-nos a ouvir lá em casa, o stellium na sexta casa corresponde aqui a uma energia de virgem, uma energia de prestar serviço, e o Pedro tem efetivamente um stellium na casa 6, tem Marte, tem Saturno, tem Urano, tudo na casa 6. Saturno não, está na casa 5, qual é que estava na casa 6? Portanto, não, são 3, é Marte, Neptuno e Urano. Existe aqui uma procura de conexão, tu sentes que existe uma procura de conexão, de ver sempre a perspectiva do outro a todos os sítios onde tu vais e que isso efetivamente aumenta, obviamente já és assim por naturalmente seres signo de peixe, porque as pessoas peixes é quase como, ok, sentas-te, não sei, na Quinta da Marinha ou sentar-te numa tasca e consegues absolutamente vestir a pele e perceber a perspectiva de quem está sentado à tua frente. Tu sentes que para além de perceberes, tu procuras uma conexão com essas pessoas quando visitas estes sítios tão diferentes? Acho que isso me vem desde... é-me natural, é intrínseco, não te consigo dizer que é por adaptação. É-me claramente intrínseco e acho que houve aqui partes deste meu caminho que me ensinaram a ser mais empático com... mais empático, não é que eu fosse egoísta, mas aprendi a ser claramente mais empático com a história do outro, com a dor do outro, com o sofrimento de cada um, mas claramente com a vida, e isso interessa-me, não só por uma questão de perspectiva profissional, mas há pouco falávamos sobre realmente a escola, não é? Sobre a escola. E acho que tem sido grande parte da minha escola, mesmo estando aqui na aldeia, as coisas que me apaixonaram quando eu cheguei aqui foi... nós saímos da casa, da primeira casa onde estávamos, agora estamos aqui, ficámos aqui com parte de baixo de uma quinta, isto tem uma história imensa, mas são as pessoas. E eu, se calhar para as pessoas é estranho, eu de repente, eu percebi isto, que para elas era o que é que o Pedro Barroso está aqui a fazer ao pé de nós a apanhar milho? O que é que o Pedro Barroso está aqui a fazer ao pé de nós a ajudar a parir um cabrito? E fico um bocado confuso, mas para mim é muito simples. Eu ligo o chip e eu só quero perceber, eu só quero, então, e como é que se faz, como é que se corta a madeira, como é que se faz, qual é a altura em que tu tens que apanhar os kiwis, como é que se faz um drone, e é isso que me vai enchendo aqui um bocadinho de vida, e depois claramente é a história de cada pessoa, e aquilo que eu gosto mesmo, e ao início eu criei ali uma brincadeira com um dos clientes que era o Barroso na aldeia, mas aquilo que eu gosto mesmo é de entrar pela casa das pessoas adentro, que me conte um bocadinho da história delas. Porque são mundos diferentes, são aprendizados diferentes, e essa tem sido claramente a maior conquista que eu tenho tido nos últimos anos, é de pessoas para pessoas, e isso faz-me crescer bastante, faz-me sentir, talvez a minha profissão tem consequências, o meu trabalho tem consequências, mas eu cada vez menos me revejo em alguns, não é os aspectos citadinos, mas menos me revejo em coisas, e eu percebi que com o tempo que me eram mais agressivas, ou seja, claro que existe sempre aqui uma certa ansiedade, de um próximo trabalho, mas eu hoje em dia estou tranquilo com isso, desenvolver outros projetos, dá-me uma outra, o ter vindo para aqui deu-me uma outra amplitude, deu-me uma outra vontade de conhecimento, deu-me uma outra tranquilidade, dizer assim, não vem nada agora, tive um ano maravilhoso, tive aqui reentrei em Portugal, voltei ao mesmo patamar onde estava, o esforço compensou bastante em termos de rasgo emocional para o trabalho, as coisas vêm quando tiverem devido. E se tu, se calhar, olhar para o tempo, para esta aberta que o tempo me está a dar, para conseguir explorar outras coisas, descobrir outras capacidades, outras qualidades, é incrível. E nem sempre eu preciso de estar
ir ao programa, nem sempre eu preciso de estar em cima, não preciso de estar sempre a aparecer, não preciso. E no final do dia eu percebi que isso também eram coisas que muitas vezes me agrediam, porque não é. Epá, se calhar com o tempo vou-me rever no típico tatu que é para trabalhar, ok, há uma fase em que tens que claramente ser hard selling no produto e contribuir para a estrutura que estás envolvido, mas começo realmente a perceber que existe aqui um outro mundo onde eu sou claramente feliz e pá, nunca pensei ser tão tranquilo aqui numa aldeia com estas pessoas daqui que tanto me têm enriquecido nos últimos tempos. Foi incrível este meu último ano. Eu sinto que cresci imenso em outros aspectos. Consegui desenvolver aqui algo interessante. O que depois vai contribuir para tudo o resto, não é verdade? Sim. Agora, advindo aqui desta situação que pode estar normalmente sempre ligada aqui ao facto de seres peixe, o facto de teres um stélio na casa 6, o facto de também teres uma lua na 11ª casa, já vamos falar sobre isso, que tem muito a ver com a idealização às vezes da amizade e do papel que as pessoas têm na tua vida. Existe aqui uma grande necessidade com este stélio na casa 6 de querer ajudar, de querer prestar serviço ao outro. É quase como tu deste-me essa informação, partilhaste a tua identidade e a tua história e existe aqui uma recompensa em termos energéticos ou de outro estilo qualquer que eu tenho que fazer. Existe essa necessidade de ajudar e de contribuir para a existência de uma pessoa assim que a encontras, quase como aquela história do príncipezinho, de sentires automaticamente responsável por alguma coisa que tu descobriste na tua vida ou que tu encontraste? Existe e às vezes é uma luta comigo próprio, porque hoje em dia menos, porque há claramente momentos em que eu também já percebi e aceitei isso, até mesmo com as amizades, que é quase como se tu tivesse um número limite de pessoas na tua vida que tu consegues e que é bom teres, e que há umas que saem e outras que entram, e tu aprenderes e respeitares que é assim, e as que tiverem que voltar, voltam. Existem aquelas que tu se calhar não estás tão conectado durante o ano inteiro, mas que a energia se mantém a mesma. Mas eu sinto que há pessoas que cruzam por mim e que tu tens um papel ali, seja de dizeres pá, olha, o rapaz que no final do dia aconteceu este feito menos bom, não é? E uma das coisas que ele me disse, tu deste-me uma segunda oportunidade, tu me estás a dar uma segunda oportunidade, e se calhar houve pessoas da minha vida que também passaram por um momento, por uma fase que me deram só 2, 3 toques, uma palavra, que foram pessoas importantes para me guiar num sentido, mas eu tenho essa e não me é, e muitas vezes eu não controlo. E mais uma vez eu digo, qualquer dia a Mariana despede, porque de repente estou e quero ir a alguém, porque conheci. Hoje, dou-te o exemplo, nós fizemos aqui umas peças e eu gostei muito do rapaz, fizemos aqui uma chamada, ele vai-se embora, vai para Angola. Não é daqui longe, ele tinha-me dito, mas eu precisava das peças urgentes, foram as primeiras peças que eu de repente que eu tinha falado. Nós fazemos um making-of do teu trabalho. Temos um making-of. Gostei da energia dele. Disse, não, vou à Aroca levar as peças, o rapaz precisa, eu gostei dele, quero lá e dar-lhe um abraço. E a Maria disse, isto é uma hora daqui. Desculpa. Vamos jantar à Aroca. Exatamente, vamos ali embora. Tu és daquelas pessoas... Mas é pessoas provavelmente pagaria no carro e é do género. Hoje apetece-me conduzir sem destino, aparentemente. Fácil. Eu percebo. Eu percebo. Mas em relação a esses momentos, em relação às pessoas, há momentos que eu até que em mim próprio, é isto que eu sinto, é isto que e às vezes aprendi a não, isto foi a minha mãe que me ensinou, nunca faz, isso é-me sereno, faz sem esperar nada, faz porque tens que fazer, faz porque eu acredito mesmo que há às vezes uma conversa, às vezes um momento com a pessoa, uma palavra, a palavra certa, ou só ouvires, pode fazer. Toda, mesmo. Mas isto às vezes às vezes, para lá, putz, para, agora tens que ser tu um bocadinho. Exato.
Olha, eu não sei, agora já está outra vez a normalizar a imagem. Então, vamos falar aqui então de um aspecto que eu acho muito interessante. O teu pelotão está ali quase a bater na quinta casa e tu tens Saturno, o que quer dizer que o teu retorno de Saturno, quando ali atingiu ali mesmo os 30 anos, entre os 27 e os 30 tu começaste a ter um bocadinho, se calhar, de maior cuidado com o teu conceito de entretenimento ou o conceito de leveza das coisas, ok? Tendo estes dois aspectos, e a quinta casa está ligada também à parte do romance, da criatividade, e tu sendo ator e tendo efetivamente carradas de outros papéis em termos criativos, tu sentes que existe aqui uma necessidade, e isto está aqui muito conectado com este Vênus e Marte em Fogo, tu sentes que existe uma necessidade de absoluta transformação, e isso está colado ali com a parte do desafio, esta intensidade e transformação em cada coisa que tu fazes, que tu procuras essa transformação, que existe algo mesmo que não é propriamente dar-te aqui um murro no estômago, mas que te diga uma coisa de forma bastante intensa, que tu procuras essa intensidade nas coisas. Por quem veja também de fora os teus trabalhos, parece que é um pouco isso que tu por vezes persegues. Acho que eu fui muito menos, fui menos feliz, fui infeliz. A palavra certa é mesmo, eu fui infeliz a fazer um papel que não me, acho que foi o momento, o papel, foi tudo, não me cabia, não me servia a energia que eu gosto de habitar, fui infeliz ao fazê-lo, de uma forma muito tranquila, eu pedi e assumi queria sair, que não estava feliz com o processo. Foi até mesmo muito importante para mim todo o processo a seguir, a avalanche, a confusão que houve, mas no final do dia eu lembro mesmo com essa confusão de coisas que não eram verdade, coisas que eu lembro-me que no dia em que eu digo eu não tenho mais que ir ali, isto vai-me custar imenso e vão cair imensas coisas, mas eu senti um alívio gigante. E foi a primeira vez que eu disse, vou dizer mais nada aqui, foda-se, o não compensa. Não é? Uma pessoa, o Jorge, uma vez disse, pensa, e pensa que um não para alguém pode ser um grande sim para ti. E foi nesse caminho que eu caminhei. Em relação aos meus papéis, eu sinto sempre que tenho claramente que me desafiar, e acho de alguma forma muito intuitiva, neste meu processo de procura, quando começo a mergulhar num personagem, as coisas me vão surgindo, eu não tenho um método, por assim dizer, há uma coisa que eu gosto do spacing, que se me for permitido, se eu achar que cabe, mas há aqui um trabalho por duas coisas, por respeito ao público, não é? O público que nos vê e que ao longo do tempo vai seguindo enquanto crescente de carreira, enquanto ator, pode perceber que eu se calhar trabalho na energia, eu gosto mais de trabalhar os antagonistas ou os vilões, mas o público já tem uma percepção claramente do diferencial dos personagens, mas eu não acredito, no final do dia, em coisas mornas. E talvez por ser este mar de emoções, ou seja, gosto sempre de ir o mais fundo possível, rasgar-me o mais possível para perceber realmente qual é o salto a seguir que tu podes dar. Eu preciso, não só enquanto ator, desse sentir que estou a dar um salto qualitativo, que estou a mergulhar para algo novo que eu desconheço, que estou a crescer enquanto ator, que estou a dar uma coisa nova ao público, porque isto não é uma crítica, não é uma crítica nenhuma a nenhum dos meus colegas, porque a mim não me servirá e serei, espero que a vida me vá brindando com a possibilidade também de ter aqui outros projetos que me vão acarinhando, enchendo as medidas, mas não me servirá a fazer sempre trabalhar assim na mesma energia ao longo de anos, por não quero ser refém da televisão, não quero ser refém, não quero ser refém. Mesmo tentados, Pedro, não está em ti, ok? Não está em ti. Eu acho que... Não quer que isto tenha uma leitura em grande, mas não quero ser refém. Não tem. A possibilidade que tenho de ser refém da televisão, não é que há casos em que eu posso ver isso, que há um certo comodismo, que é tipo, ok, isto serve-me, então serve uma consistência, o que é que me desafia? E claramente eu gosto de trabalhar nesta linha de rasgo emocional, de loucura, de desgaste, muitas vezes é comprometedor com tudo o que está à tua volta, em termos de este último personagem, o Castro, eu lembro que era
eu fazia 3 coisas, não, 4, vá, mais umas, mas 4 coisas importantes, que era, portanto, era treinar, era de manhã, era 5h30 da manhã, 5h40 acordava às 6, estava a sair de casa, estava a chegar ao ginásio, às 6h20, às 6h30 estava a entrar, treinava intensamente, ginásio, estava a estudar às 8h30. Chegava a casa, estudava, comia e dormia. Isto foram ali com o meio da pandemia, mas foi um compromisso muito grande. E quando as pessoas veem aquilo na televisão e quando tu, e a história dos dentes, ou seja, foi nesse papel que aquela cena dos dentes. Os dentes, tirei os dentes, tirei os dentes, fui dormir para uma socada, esses limpos todos, pedi para dormir no estúdio, naquilo que era o meu decor. Pois isso são apenas complementos daquilo em que eu, mas da mesma forma que ninguém, se calhar, toda a gente almeja a vida de um jogador de futebol, mas não sabes o compromisso que é necessário, as regras, e pronto, e eu meto ali uma caixa estanque de regras que para mim funciona, não há para mais ninguém. A minha loucura, eu assumo, o meu método, a minha loucura, sou eu que tenho que coabitar nela, desde que resulte no final do dia, em que eu não comprometa a vida de ninguém, a energia de ninguém, está tudo certo, e que eu consiga, todos os dias sair feliz. E não há melhor sentimento realmente quando tu às vezes estás tão embrenhado no processo que não estás a ter noção do que é que está a acontecer, mas quando começas a ver as coisas a acontecer, a resultar, emocionalmente, quando vais aqui outra vez aos cue points e que as coisas começam, isto é mágico. E foi um processo que eu tive mesmo que arriscar, porque eu estava com muito medo, ou seja, eu cheguei mesmo a querer, não sei se partilhei isso contigo, mas cheguei a dizer, não quero mais. Minha mãe perguntou, queres voltar a ser? Ou seja, eu gosto, é a minha paixão, é explorar, é mexer aqui com emoções, e mesmo dentro dos projetos que eu vou criando, tenho que estar conectado com emoções, mas nem sempre posso querer aquilo que é o mundo do espetáculo, da comunicação por si só, a evasão. E se calhar começa a criar outra energia, e se calhar, pronto, é por aí que eu também é bom para tu recarregares energias noutras direções e até descobrires, não é? Essa verdade toda para tu redescobrires coisas novas. Bem, agora vamos à última pergunta, que eu acho muito interessante e que vai fazer aqui a ponte com essa taça de chá que eu achei, faz aqui uma associação espetacular, que é o seguinte: tu tens, e eu acho que já tinha falado sobre isto na carta, porque na altura em que eu fiz a tua carta, há muito tempo atrás, aquilo em que eu me foquei foram aspectos de planetas pessoais, e daí na altura eu ter-te pedido para tu fazeres o Neil Cassidy numa fotografia a partir desta energia inconstante deste Vênus em Carneiro, não é? Porque o Neil Cassidy era Carneiro, para quem não sabe, era um poeta da Beat Generation, e foi assim efetivamente que eu fiz o primeiro trabalho com o Pedro, e ainda por cima ele disse-me, eu odeio ser fotografado, portanto isto foi uma coisa de para-arranca do género, ou vai ao racha. Foi assim um processo engraçado. Deste-me uma liberdade de movimento e de eu dançar, já não me lembro, mas sei que foi no Aquapark. Primeiro foi para o Aquapark. Sim. E depois fomos para os carris de um comboio porque eu disse que não estava satisfeita com aquilo, e tu, ok, está bem, Margarida, vamos lá, isso, não sei se te lembras, e houve uma que foi cancelada. Depois, entretanto, tiveste uma perna, uma entorse, uma coisa qualquer por causa de umas danças que tu andavas a fazer. Isto foi. Nem me correu bem, eu fui obrigado quase a fazer aquilo, eu não queria fazer e ganho a primeira gala, eu estava super infeliz. Foi terrível aquilo. Pedro, vamos dançar. Pedro Barroso para dançar o tango. Hoje em dia olho para trás e vejo que o processo foi giro, mas eu não fui, ou seja, não é daquelas experiências, sabes, que olho para trás e digo assim, aproveitado mais, não, eu não estava a gostar daquilo. Pior de tudo, pronto, ganho a primeira gala, estou qualificado, mandei não sei quem embora, fui até a quarta, quinta gala. Disse, chega, não quero mais disto. Não quero mais brincar a isto, não estou feliz. Não é a minha cena. É aquela coisa, é complicado, mas pronto, já passou, e então aquilo foi para arranca, o que é muito fixe, porque estava completamente aqui alinhado com a energia do poeta em si, porque era um personagem que efetivamente muito poucas pessoas conseguiam lhe pôr a vista em cima. Depois de uma data daqui de aventuras e desventuras, aquilo que eu acho interessante é que tu tens aqui um nodo lunar norte. Os nodos lunares é uma coisa que hoje em dia
já desde o que para uns 6 ou 7 anos ando obcecadamente a estudar, porque acho muito interessante, porque dá uma visão um bocadinho mais holística da astrologia ocidental e retira ali um bocadinho do conhecimento da astrologia védica. Portanto, um tipo de astrologia que olha muito mais para temas como a reencarnação, como que energias é que tu trazes para a tua vida, o que é que tu podes trabalhar, pronto. E então eu acho muito interessante porque tu tens um nodo lunar norte na 10ª casa em Touro, ok? Tens uma lua em Touro. E o que é que isto significa? Isto significa que em primeiro lugar tens uma conexão muito quase automática com o feminino, tens muitas pessoas, a maior parte delas, quase todas, mulheres muito leais e que te mostram muitas coisas absolutamente e que mantêm uma lealdade muito grande ao longo dos anos. Portanto, existe aqui uma redescoberta do feminino no sentido em que tu no passado, ao teres um teu nodo lunar sul, que está em Escorpião e na 4ª casa, significa que houve aqui uma perda de energia, e é isto que eu acho interessante, uma perda de energia para paixões, para temas relacionados com a parte familiar. Portanto, nos primeiros 30 anos, aquilo que nos diz a tua carta é que ou existe aqui uma grande tendência para tu te associares, sentires aqui um grande sentimento de culpa relacionado com situações familiares, com a responsabilização pela existência dos outros, e que o teu nodo lunar norte na casa 10 está relacionado com trabalho e com a tua profissão em Touro, significa que quanto mais disciplinado, quanto mais assertivo, quanto mais proativo tu fores, mais longe consegues chegar. Agora, tu sentes que esta temática da disciplina, de tu desvinculares de certa forma às vezes da responsabilização, tu podes ajudar, mas não tomando as dores dos outros, é algo que te vai libertando ao longo do tempo? Não sei se tu foste sentido isto no trabalho que tens feito contigo mesmo. Ele já está a esfregar os olhos de género. Margarida, o que é que eu vou responder a esta merda? Esta está certinho, os meus primeiros, até aos 27, 28, trouxe-me aqui claro, 30, sim. 28, opa, e claramente os meus 31, que é um marco, ou seja, quando eu tinha a possibilidade de parar, depois aqui de episódios já de epifania, mas foram momentos em que eu tive aqui mais clarividência sobre tudo. O meu sentimento de culpa por algum abandono em relação, pronto, a uns elementos da minha família, as minhas relações com o feminino, ou seja, senti coisas muito mais guias, estás num outro fluxo da tua vida, ou as questões da sexualidade, ou das relações espontâneas eram muito mais importantes. Portanto, está aqui e tenho, ao mesmo tempo que estavas a falar, tenho muitas mulheres ao meu redor, mas muitas mulheres ao meu redor que são pessoas da minha inteira confiança. Dou-me muito bem com a culpa da minha avó, culpa da relação com a minha avó e com a minha mãe. São as minhas mulheres de referência. E tenho pessoas ao meu redor, as pessoas com quem trabalho, são pessoas, existem 2 delas que são pessoas que posso um bocadinho meter as mãos no fogo, porque também já me desiludi, mas são pessoas que eu tenho um imenso respeito e um imenso sentido de lealdade de parte a parte. E isso é uma grande mudança aqui nas minhas relações com o sexo feminino, por assim dizer, porque as minhas pessoas de referência sempre foram a minha mãe, a minha avó, mas são pessoas até mesmo que ajudam, eu acredito, mesmo do teu exemplo, fotografar, as mulheres têm uma outra sensibilidade que eu gosto muito mais, são muito mais assertivas, são muito mais de confiança, são muito mais... E eu próprio, enquanto homem, muitas vezes há aquela coisa, até amanhã. E hoje, eu falaste aqui que é regras, disciplina, e é aquilo que eu cada vez mais tento trabalhar, mesmo assumindo, estando aqui, obviamente eu preteria trabalhar todo o exemplo, eu preteria trabalhar com uma agência para estar com uma pessoa que acompanha a minha carreira e eu próprio desenvolver os meus projetos com aquilo que eu selecionei, que é a minha equipa, e isso traz-me um agrado gigante, não estar no meio de uma confusão, não ser vendido em barda, não haver aqui negócios estranhos, se calhar ganho menos, mas tenho qualidade de vida, tenho mais prazer e tenho mais aprendizado no final do dia, porque lido diretamente com as coisas, é uma parte que me motiva e que eu gosto, e que me dá um rasgo e uma liberdade criativa, que é aquilo que também me vai dando vida e lastro. Em relação
ao facto de eu ter que, isto tem muito a ver também com os meus objetivos e eu tenho objetivos aqui a 3, 4, 5, não são sonhos, são objetivos, são metas que eu quero alcançar e eu sei que requerem aqui muita energia, muita regra e muitas vezes mesmo nestes dias mais atribulados tu conseguires desviar caminho, libertar as coisas e dizer, pá, isto agora se calhar já não é tão importante e a própria vida também te vai metendo aqui coisas à frente a dizer aqui, olha, isto é importante, isto é mesmo importante, isto precisa da atenção, dá lá, não sejas tão impulsivo, não sejas tão, não é tão dado, não sejas tão disponível, olha um bocadinho mais para ti. Eu dou-te o exemplo de 4, pá, isto é ridículo, não é? Mas fiz aqui uma encomenda de 4 livros que me aconselharam ler e ainda não. Eu acordo às 6h30 da manhã, vou treinar, tenho a minha rotina matinal, às 9 venho fazer uma coisa, levo a Mariana ao ginásio, depois estou a trabalhar, mas há aqui, e isto tudo pauta-se muito foi aquilo que eu aprendi. Houve um sítio onde eu aprendi sobre regras, que foi das coisas mais importantes. Em tratamento, quando eu falo deste sítio com uma leveza gigante, não só porque tive a possibilidade de parar, de olhar para mim, de me entender, de me tentar resolucionar, mas tive aqui um aprendizado muito grande e o início foi muito duro, ou seja, eu completamente desregrado, não é? Esta vida boema de um ator, não é por aí, mas tão depressa estás a gravar de noite, como estás a gravar de manhã, os teus horários mudam, a alimentação, a rotina, depois tens um trabalho, depois estás em Lisboa, e aprendi a fechar as coisas muito mais, a segmentar as coisas. E tu tens horário para te levantar às 7 da manhã, depois tocam 5, depois tens 10 minutos para lavar os dentes, depois tomas bem com mais não sei quantas pessoas no mesmo balneário, e de repente tu perdes a tua intimidade, não é? Estás, mas porquê é que eu preciso disto? Tenho a minha casa, a minha cadela, mas trouxe-me, tens horário para almoçar, toca uma sineta, se aquilo estiver mal limpo tens castigo do não sei o quê, depois tens reunião da casa, e aquilo entras ali, mas aquilo disciplinou-me. Esta foi a minha tropa. Talvez me tivesse feito falta uma tropa, talvez me tivesse. Não é que eu não tivesse regras, tinha as minhas, mas que não estavam a funcionar. E todos os dias eu tento perceber como é que posso ser. É das coisas que eu vou percebendo. Eu sou muito rotinado, sou freak com as arrumações. Passei assim muito freak com as arrumações, é verdade. Sou a gaja aqui sou a gaja, desculpa lá, sou a gaja, mas sou mulher aqui de casa, os sapatos não podem estar não sei onde, de um lado, o meu guarda-roupa é por cores, é tudo segmento, Uau, bem, é frio. Muito bom. Mas eu percebi que muitas vezes, ou seja, a minha confusão mental pode ser tão grande que se eu souber onde é que estou, onde, quando, como e tiver regras, é o melhor para mim. E eu aprendi, a trabalhar nestes segmentos, porque rapidamente, por exemplo, ainda há 2 dias falhei ali um horário com alguma coisa e disse, parece uma suricata dentro de casa porque não fiz isto. E ando às voltas, não dá. E é exatamente por isso, porque falhei ali alguma coisa, não me castigo, não me... Mas tens a noção de que, pronto, amanhã também é um novo dia. Sim, claramente, mas leva-me aqui até mesmo à possibilidade de eu me trabalhar aqui num autocontrole gigante, a gerir ansiedades, a gerir a equipa, mas principalmente porque no final do dia foi aquilo que eu aprendi lá, 24/24, não é? E as ansiedades muitas vezes vêm aqueles picos em que tu trazes associações do passado e como é que tu trabalhas conseguindo cumprir objetivo a objetivo, e às vezes são estas jornadas simples do ir ao ginásio, exercitares, conseguires cumprir com esta tarefa de cliente, e são esses pequenos, não são as grandes conquistas, são esses pequeninos passos, e foi isso que eu comecei realmente a privilegiar, mas às vezes sou um grande suricata. Uma grande suricata, gostei da associação das suricatas. Mas sabes que as suricatas são consideradas as mães mais eficazes no mundo animal, são as suricatas. Eles são muito organizados enquanto grupo de trabalho, há pouco tempo foi ao Jardim Zoológico. E as mães são super assertivas, eles têm que estar, são consideradas as mais assertivas. Olha,
Senhor Suricata Barroso, portanto, agora fica. Tramado, que é culpa minha. Olha, agora a sério, muito obrigada por teres partilhado esta informação toda. Eu tenho aqui apenas uma última questão, que é a questão que eu faço sempre. Se tu tens alguma coisa a acrescentar, se tu tens sugestões aqui para as entrevistas, alguém que tu gostasses de ver aqui a ser entrevistado por mim, ou se tens alguma questão, alguma dúvida no âmbito da tua carta astral, alguma coisa que tu quisesses dizer. É tipo aquela parte das últimas palavras. Eu não tenho muita curiosidade sobre, não sei quem é que eu poderia gostar disso, teria que ter algum tempo, perceber aqui esta viagem que fizemos, eu percebi quem é que eu gostaria de ouvir, que eu tivesse curiosidade. Eu acho que o meu próximo ano será um ano muito bom. A nível pessoal, eu também acho que sim. Eu também acho que sim. A nível pessoal e a nível profissional, eu acho que sim, que será que tenho trabalhado para isso. Não tenho essa. Mas acho que estou aqui num caminho interessante comigo próprio. Já não luto tanto e tenho aprendido a ser aqui um bocadinho mais leve, nunca desresponsabilizando nada, mas tem sido. Eu lembro-me de ter falado contigo e agradeço-te por isso. Muitas vezes ter falado contigo, Margarida, ajuda-me, tens alguma coisa para me dizer? Parece que de repente tu me vais conseguir saldar algum tipo de dívida que eu posso ter comigo próprio, ou de erros que eu posso ter feito para aparecer isso, ou dar-me uma solução para a minha vida, quando a solução parte de ti, e a paciência que tu tiveste muitas vezes para tiveste sempre aqui muita paciência, destreza, mas foste sempre aqui um elo muito seguro que me trazia muita segurança e muita plenitude. É engraçado olhar para trás e houve alturas que tu me disseste, tu estás de lá e tu vais passar lá. Houve uma altura que tu falaste sobre um tipo de peixe do fundo do oceano, eu sou isto. E era claramente, se eu for olhar para trás, foi um momento que eu posso ter passado. E aprendi a não ser tão sôfrego com as coisas. Tem que vir, venha. Como é que tu agora geres isso? É a história da vida, basicamente. É a história da vida. Mas obrigado aqui por esta conversa, até mesmo por esta viagem. Fui aqui a sítios muito interessantes que, pronto, diariamente há a arritmia que a vida pede, não tens tempo para te lembrar. Mas foi giro até aqui esta memória que eu trouxe aqui da minha taça de chá japonesa. Foi giro. Fico na dúvida. Se tem que ser criança ou touro. Boa. Se és a criança ou touro. Então bem, isso é uma coisa que pode ir mudando, é tão interessante tu sendo um signo mutável, não é? Que é aquela coisa, ora o peixe está a subir o rio acima, ora está a descer, é um bocadinho assim. Muito bom. Olha, muito bom conseguir falar aqui uma horinha contigo e estar-te a ver, portanto não aconteceria na vida real talvez, eu acho que nunca tive assim tanto tempo a falar contigo, acho eu. Não, acho que se calhar já tive, mas pronto, já foram outros tantos. Mas sim, está bem. Pedro, olha, um grande. Já está ótimo. Olha, muito obrigada uma vez mais. Obrigado. E beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos, Pedro. Obrigada.